Olá, estudante da Escola Elizabeth, aqui é o professor Edivaldo. O assunto de hoje será o minimalismo. Vocês vão compreendê-lo de uma forma muito fácil, porque ele, de certa forma, é complementar aqueles assuntos que a gente vem vendo, como o neoplasticismo e também a Bauhaus, que foram os assuntos das aulas anteriores, tá bom? Aqui eles vão levar essa simplificação da arte ao extremo, tá bom? O próprio nome já diz, né? É a valorização do mínimo. A arte levada ao purismo extremo, sem a tentativa de provocar qualquer reação emocional. O que seria um purismo artístico seria utilizar aqueles elementos essenciais, como o ponto, a linha, a cor, né? Só que tudo de uma forma muito simplificada, muito justaposta, colocada assim de uma forma que vai transmitir uma mensagem muito direta, né? Não vai ter muita informação visual nas obras do minimalismo. Então é por isso que eu digo que vocês vão compreender de um jeito muito rápido tudo isso aqui. Aqui é a ideologia do movimento, tá, gente? Menos é mais, tá? Eles querem dizer assim que dá para repassar bastante mensagem com um recurso mínimo artístico, um recurso visual mínimo. Vocês vão entender quando vocês observarem as obras de arte a ideologia desses artistas colocada no meio de suas obras. O que você sente, por exemplo, ao observar uma obra de arte tão simplificada como esta, né? Essa obra se chama Estrutura Aberta Permanente Preta. Vejam como o próprio nome já é indiferente, lembrando o nome de alguns movimentos que a gente já viu por aí, né? Como do neoplasticismo, que o Pierre Mondrian classificava como composição em vermelho, amarelo e azul. Então eles não vão mais dar nomes poéticos, dificilmente vão dar nomes poéticos às suas obras, tá? Se você observar isso daqui, você vê isso como uma obra de arte? Você vê beleza estética nisso aqui? É isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Conceito: minimalismo é um movimento artístico e cultural que surgiu nos Estados Unidos no começo da década de 1960. O termo minimalista surgiu através de um escrito, do filósofo Richard Wollheim, em 1965, referindo-se ao esforço manual mínimo despendido por um artista. Quando ele fala de esforço manual mínimo, ele está falando assim de criar com o mínimo possível, de não precisar ter o artista dispensar muita força criativa ou manual. Os artistas minimalistas criavam objetos simplificados que não eram uma tentativa de representação ou ilusão. Eu repito, não eram uma tentativa de representação ou ilusão. Ou então o que eles queriam passar com aquelas obras de arte? Exatamente o que elas eram. Quando nós observamos obras como a de Dan Flavin, por exemplo, que ele vai trabalhar com essa questão de luzes e o reflexo delas, né? Em A Diagonal de 25 de maio de 1963, e nós vamos ver que a obra vai levar até mesmo o nome da data, né, onde ela foi criada. Nós vamos ver que os artistas eles vão ter um mínimo esforço visual para criar um impacto visual. Vocês estão conseguindo compreender? Quando ele posiciona uma luz, que lembra aí uma lâmpada fluorescente, né? Colocada em forma diagonal, que utiliza-se do reflexo dela no piso, no chão da exposição, para criar um impacto visual, ele está sendo minimalista. As principais características do minimalismo então vão ser a elaboração de obras, sejam elas pinturas, esculturas, músicas, peças de teatro, com a utilização do mínimo de recursos. Utilização de poucas cores nas pinturas. Nas artes plásticas, destaque para o uso de formas geométricas simples, formas retilíneas, né? Com repetições simétricas. Vocês vão perceber isso daqui, tá? Que quando uma obra tiver um pouco mais de complexidade, ela vai ser, na verdade, apenas repetições simétricas de uma outra forma. Presença também de acabamentos precisos, além de purismo funcional e estrutural. A arte minimalista recebeu influências do construtivismo. Lembra do construtivismo russo, que nós estudamos, lá junto com o suprematismo, que ele tinha aquela questão daquelas linhas, já estava valorizando aquela escrita sem
Nossa, gente, o cachorro tá latindo aqui, eu tô até esquecendo. Mas eu vou lembrar e falo pra vocês mais adiante, tá? Mas enfim, aquele purismo funcional, aquele purismo visual que nós estávamos vendo lá no construtivismo, ele vai rebater aqui. E nós vamos ver também que ele vai influenciar o neoplasticismo, que por sua vez vai influenciar aqui o minimalismo. Eu lembrei da palavra, escrita sem serifa, tá, gente? Criação de músicas com poucas notas musicais valorizando a repetição. A gente vai ouvir até uma delas daqui no finalzinho do nosso slide, tá bom? Então, assim, essas músicas minimalistas, elas vão conseguir repassar uma mensagem, vamos dizer assim, auditiva, né? Uma mensagem musical, mas utilizando-se de pouquinhas notas musicais. Aqui, gente, quando a gente fala de repetição, olha aqui o slide está falando aqui de repetições simétricas, vai ser em obras como essa daqui, Litografia Sem Título, de Saul Levitt. Ele simplesmente foi repetindo a forma da estrela até criar essa composição visual aí. Os principais artistas, eu peço que vocês repitam, por favor, em casa o nome que eu vou pronunciar aqui, tá? Raymond Clive Carver, né? Um escritor norte-americano. Donald Judge, escultor americano. Dan Flavin, artista plástico norte-americano. Saul Levitt, artista plástico norte-americano. Frank Stella, artista plástico norte-americano. A maioria desses daqui vão ser norte-americanos porque é lá que vai surgir, tá, gente, a ideia do minimalismo. Robert Mangold, pintor norte-americano. E Agnes Martin é uma pintora minimalista canadense. Olha aqui, gente, a beleza na simplicidade desses cubos incompletos do artista Saul Levitt. Ele consegue dar um caráter artístico, né, a essas composições dos cubos e consegue implantar, né, essa forma da apreciação minimalista quando ele não completa os cubos e deixa eles com esse ar de inacabado aí, que dá essa angústia e ao mesmo tempo essa sensação de beleza estética quando a gente observa essas obras. Aqui, gente, repetição simétrica. Mais um artista utilizando ela. Dessa vez é o Frank Stella na obra Heyham 2, de 1967. As cores também elas vão dar um impacto visual interessante e bonito nesse tipo de obra. Obra Retângulo Aberto de Saul Levitt, né? Ela parece mais uma moldura de uma obra, mas ela é a obra em si. Isso daqui, gente, vai gerar outros conceitos mais para frente, como por exemplo da arte conceitual, que a gente vai ver nas nossas aulas seguintes, né? Depois da gente estudar um pouquinho de arte no Brasil, a gente vai ver sobre a arte conceitual, que é uma arte onde a ideia vai valer muito mais do que a própria obra de arte em si. Uma imagem primária do artista Dan Flavin, aquele lá que utiliza as luzes, né, as lâmpadas, para criar o seu impacto visual. Percebo, gente, que quem for num museu, numa galeria de arte, ela vai ter essa apreciação de uma obra tão simples, né, que é para a pessoa captar imediatamente todo o sentido que o artista quer repassar com isso daí, ou talvez não tenha sentido nenhum, né, as sensações sejam muito subjetivas de quem observa. Mais uma obra de Dan Flavin, Verdes Cruzando Verdes. E essa obra aí é até uma crítica e uma brincadeira, ó, que o nome da obra também é Para Pierre Mondrian, que carecia de verde. Lembram que as obras aí não tinham verde? Tinham azul, amarelo, vermelho, preto, branco, mas não tinham verde. Então ele resolveu meio que homenagear e brincar aí com o Pierre Mondrian quando ele criou essa obra, Verdes Cruzando Verdes. White Flower, da Agnes Martin. Vocês percebem, talvez não dê para perceber direito em casa, mas tem umas repetições de nomes e letras aí dentro dessa obra. Untitled, né, significa sem título, de Donald Judge. É mais uma obra que vai parecer mais aí um caixote, né, formas simples. Lembra uma parte dela que lembra até o quadrado preto sobre um fundo branco lá do nosso amigo Casimir Malevich, do suprematismo. Haifafa 2, obra de Frank Stella, também prezando pela repetição simétrica de algumas formas e cores.
Círculo Distorcido com um Polígono, obra do Robert Mangold. Ele vai gostar muito de trabalhar com o amarelo e o preto, né, nas suas obras. Vocês vão perceber que tem mais uma obra dele que segue um pouco esse padrão dele. Pontas de Pinho, da Black Series 2, de Frank Stella. Mais uma vez a repetição de formas simétricas. Eles vão querer criar o impacto visual através disso daqui, tá, gente? O impacto visual com a simplicidade e a repetição de formas. Anel A, amarelo, mais uma obra do Robert Mangold. Como eu falei para vocês, ele vai gostar de trabalhar com o amarelo e com o preto nas suas obras. Deve estar pensando, professor, mas isso é considerado arte, né? Um artista ele pode fazer algo que seja assim tão simples que qualquer outra pessoa conseguiria fazer. Isso para mim não repassa nenhuma mensagem artística, isso para mim não tem um valor estético. A gente pode debater isso em sala de aula, tá bom? Sem Título, ou também chamado de Pilha, de Donald Judd, que nada mais é do que realmente uma pilha de bloquinhos verdes, né? Mais uma obra untitled, mais uma obra sem título de Donald Judd. Vocês vão ver que ele gosta de trabalhar com a questão das cores, né? Apesar dessa simplicidade extrema das obras dele. Plano em aço e zinco, que parece mais um tabuleiro de xadrez ou de jogar damas, né? Do Cole Undren. Uma obra muito, muito, muito simplificada, né? A utilização desses quadradinhos em preto e branco. Críticas. Lógico que um movimento assim tão, como eu posso dizer, tão violento, né, nas suas atitudes artísticas, vai receber críticas. Olha, o crítico Clement Greenberg escreveu que a arte minimalista era vanguardista demais, intelectual demais e que não permitia interpretações profundas, né? Então, ele acha que ela não vai ter uma grande conversa com o público, não. Michael Fried, que também era um crítico de arte, criticava as esculturas minimalistas por serem mais do que simples objetos e temia que o minimalismo levasse ao fim definitivo do objeto de arte, né? Então, esses críticos eles tiveram realmente medo de que a arte fosse acabar em questão do objeto, né, da obra de arte em si, ainda mais quando surgia a arte conceitual, que eu falei para vocês, que a ideia vai importar muito mais do que a própria arte em si. Mas nós vamos ver que o minimalismo ele vai prevalecer. Assim como nós vimos lá na Bauhaus, assim como nós vimos no neoplasticismo, eles vão influenciar no design de interiores, no design de móveis, no design de casas, tá? Vocês podem ver aqui um escritório, por exemplo, montado e todo pensado num estilo minimalista, né? As cadeiras simplificadas, a mesa, o próprio ambiente em si que vai explorar essa questão do contraste preto e branco. Aqui, gente, branco sobre tons de branco nesse ambiente, que é para ser uma sala, né? Vocês observam que deixa um ar requintado no ambiente. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta de coisas com mais informação visual, ou talvez o branco incomode muito, mas eu acho muito bonito, muito requintado, muito belo. Aqui a gente tem uma cozinha planejada, né? Toda num estilo minimalista. Vocês podem perceber que essas formas retilíneas elas predominam, né? E um leve contraste entre tons mais escuros e tons mais claros. Mas aqui uma vez é um ambiente montado, né, e pensado num estilo minimalista. Tudo muito bonito, né, muito requintado. Aqui mais um ambiente de uma casa, uma sala-cozinha aí com balcão, né? Esse telhado, vamos pensar assim, esse teto. Interagindo com o ambiente embaixo. Aqui, gente, eu vou até desligar aqui o meu fone, que é para vocês ver se vocês conseguem escutar uma música que eu vou colocar agora, tá, gente? Que ela é num estilo minimalista. É uma música gravada pela Legião Urbana, baseada num autor clássico chamado Schubert, tá? Vou colocar aqui para vocês ouvirem.
Muito bem, perceberam aí o tom minimalista da música? Eles apenas repetiam notas, né? Mudavam um pouquinho a variação delas, mas conseguiram fazer uma música e repassar uma mensagem com isso, tá bom? A nossa aula de hoje fica por aqui e nós temos aqui uma atividade, tá bom? Eu quero que vocês anotem aí, por favor. Essa atividade eu vou querer que vocês façam agora, eu vou repassar o link daqui a pouquinho para vocês, tá? Vocês vão ouvir a música Spiegel and Spiegel, tá? É o espelho no espelho de Arvo Pärt. E escreveu um texto, né, um pequeno texto sobre quais sentimentos a música lhe despertou e ainda é possível criar uma obra de arte minimalista inspirada nela, né? Você pode fazer aí uma coisa bem simples no seu caderno mesmo, tá bom? Então eu vou passar para vocês agora o link de Spiegel and Spiegel. Vocês ouvem, vão escrevendo um pouquinho o que vocês sentiram, não precisa ser muito, tá? Umas 2 ou 3 linhas. E também fazer a sua obra de arte minimalista. É isso, vamos lá agora para o Google Classroom, tá?